A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos.
Então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos 2 lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. Imagine um mundo de metal quente e fervente, onde o ferro e o níquel dançam em um inferno ardente. Esse é o núcleo interno, o coração do nosso planeta. Mas e se esse mesmo coração estivesse mudando? As pesquisas mais recentes sugerem que o núcleo interno da Terra pode estar diminuindo a velocidade e até mesmo invertendo sua rotação. Será que isso é um sinal do fim dos tempos? Será que a Terra vai se chocar contra si mesma? Vamos descobrir! Imagine que você tem uma cebola gigante e cada camada representa uma camada diferente da Terra. O centro dessa cebola, a parte que você nunca consegue alcançar, representa o núcleo interno da Terra. É como uma terra misteriosa na qual ninguém jamais pôs os pés, mas os cientistas vêm tentando descobrir seus segredos há séculos. Imagine mergulhar profundamente no centro da Terra, além da crosta, do manto e, finalmente, 2.897 quilômetros abaixo da superfície, onde você alcançaria o núcleo interno. É uma bola de metal quente e fervente, composta de ferro e níquel sólidos, e é tão quente que brilha em um branco brilhante. Ele também é cercado por um núcleo externo líquido.
Esse lugar misterioso é diferente de tudo que existe em nosso planeta. E veja só, ele está girando em seu próprio eixo. O núcleo interno é como um tornado de fogo que está constantemente girando, gerando calor e energia de dentro para fora. Mas por que é tão importante estudar esse pequeno pedaço da Terra? Bem, ele é responsável pela criação do nosso campo magnético. É importante estudar esse campo magnético porque ele nos protege da radiação nociva do Sol. Ele é criado pelo movimento do metal fundido no núcleo externo terrestre e pelo giro da Terra. Esses movimentos geram correntes elétricas que, por sua vez, criam um campo magnético. É como um escudo que nos protege e ajuda a manter nosso planeta saudável e seguro. Mas há ainda muito que não sabemos sobre o núcleo interno. Por exemplo, como ele se formou? Os cientistas acreditam que ele começou a se solidificar há cerca de 1 bilhão de anos. Mas por que isso aconteceu? Qual foi o gatilho? Ou, por exemplo, o que acontece com a estrutura cristalina do núcleo interno? Acredita-se que seja um tipo de ferro chamado ferro hexagonal compacto, mas ainda não sabemos se é realmente esse o caso. Em outras palavras, temos muitas teorias, mas infelizmente não há como confirmá-las, pelo menos por enquanto. Então, como os cientistas estudam o núcleo interno se ninguém pode ir até lá? Eles usam a sismologia. A sismologia é como um scanner sônico para a Terra. Você envia ondas sonoras através da Terra e mede como elas retornam para ver o que há dentro do nosso planeta. Foi basicamente assim que descobrimos o núcleo interno na década de 1930. Imagine que você está ouvindo as ondas sonoras com sua máquina especial de sismologia. De repente, você ouve um som estranho, como um ping. É diferente dos outros sons que você estava ouvindo e não consegue explicar por quê. Você continua escutando e ouve o ping novamente. E mais uma vez, você começa a perceber que esse ping está acontecendo toda vez que a onda sonora atinge o centro da Terra. Você estuda os dados cada vez mais e finalmente descobre: a Terra tem um núcleo interno sólido. Essa descoberta foi um grande avanço e nos ajudou a entender melhor o que há dentro do nosso planeta e como ele funciona. Atualmente, os cientistas também usam algo assim para estudar o que há dentro do nosso planeta. Quando ocorrem terremotos, as ondas viajam pela Terra e ricocheteiam em diferentes camadas, incluindo o núcleo interno. Ao estudar essas ondas, os cientistas podem aprender sobre as propriedades do núcleo interno, como sua densidade e temperatura. Basicamente, eles estão resolvendo um mistério juntando pequenas pistas. E cada nova descoberta nos deixa um passo mais perto de entendê-lo. O núcleo interno é uma parte única e fascinante do nosso planeta. É um lugar onde as leis da física funcionam de maneira diferente da superfície, cujos mistérios os cientistas ainda estão tentando desvendar. E aqui está um deles. Por alguma razão, o coração do nosso planeta está prestes a parar de girar. Um novo estudo sobre isso foi publicado na Nature Geoscience. Ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, e revelou uma grande reviravolta. Os cientistas descobriram que a taxa de rotação do núcleo interno diminuiu significativamente. Isso é algo que ninguém esperava, mas, de acordo com os resultados do estudo, a desaceleração começou em 2009. E isso não é tudo! Seus resultados também sugerem que o núcleo interno pode estar revertendo sua rotação. É isso mesmo. Essa bola quente de ferro e níquel que vem girando há milhões de anos pode estar desacelerando e mudando de direção. É como quando um peão começa a desacelerar, só que isso está acontecendo no centro do nosso planeta. Os cientistas estão intrigados com essa descoberta já há algum tempo. Então, o que tudo isso significa e por que está acontecendo? Bem, parece que pode haver um padrão maior em jogo. Os cientistas acreditam que essa mudança na rotação do núcleo interno pode ser devida à influência do manto terrestre e do campo magnético do núcleo externo da Terra. O manto e o núcleo externo estão afetando o núcleo interno, o que faz com que sua taxa de rotação diminua e, possivelmente, mude de direção. Antes desse estudo, os cientistas pensavam que o núcleo interno estava girando mais rápido do que a crosta terrestre. Entretanto, essas novas informações sugerem que o núcleo interno pode estar desacelerando devido ao efeito gravitacional do manto da Terra e do campo magnético do núcleo externo.
Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Quando os pesquisadores examinaram mais de perto os dados que remontam à década de 1960, descobriram que a rotação do núcleo interno da Terra era consistente desde o final da década de 1970 até o início da década de 2000. Antes disso, eles descobriram que outro possível evento de desaceleração ou reversão pode ter ocorrido no início da década de 1970. É como se o giro do núcleo interno fosse como uma montanha-russa, acelerando, desacelerando e possivelmente revertendo o curso durante um período de tempo. Os pesquisadores estimam que essas mudanças ocorrem a cada 7 décadas ou mais, o que é muito louco. Mas por que isso está acontecendo? Infelizmente, ainda não temos ideia. As razões exatas pelas quais o núcleo interno da Terra às vezes para e começa a girar em outra direção ainda não são bem compreendidas. No entanto, a comunidade científica acredita que isso pode ser devido a interações complexas entre o núcleo interno sólido e o núcleo externo fundido ao redor. Muitas coisas diferentes podem estar em jogo aqui. As mudanças na temperatura, pressão e composição do núcleo, bem como o movimento do material dentro do próprio núcleo e assim por diante. Além disso, como dissemos anteriormente, o campo magnético da Terra e as forças gravitacionais do manto circundante também podem desempenhar um papel aqui. Precisamos de mais pesquisas para entender completamente os mecanismos por trás das mudanças de rotação do núcleo interno. Então, o mundo está acabando? Felizmente não, ainda não. Não obstante o núcleo interno esteja mudando de direção neste momento, não é o fim do mundo como o conhecemos. E embora as descobertas possam parecer um grande problema, a vida na superfície terrestre não sofreu muito impacto, se é que sofreu algum. Na verdade, essa é apenas uma parte fascinante do funcionamento interno da Terra, sobre a qual estamos aprendendo mais a cada dia. Portanto, você pode dizer com alívio, nada de cataclísmico está acontecendo. Além disso, de acordo com Harvoet Calcit, geofísico da Universidade Nacional Australiana, o núcleo interno está agora mais sincronizado com o resto do planeta do que há uma década, quando estava girando um pouco mais rápido. Em suma, esse novo estudo acrescentou uma estranha reviravolta à história do núcleo interno da Terra, e os cientistas acreditam que há ainda muito mais a ser descoberto sobre esse lugar misterioso. Quem sabe que outros segredos estão escondidos no coração do nosso planeta? As possibilidades são infinitas. Portanto, vamos continuar pesquisando e aproveitar nosso tempo neste planeta incrível. Diga-me a verdade. Você provavelmente acha que o campo magnético da Terra é causado por uma grande bola de ferro sólido no meio do planeta, certo? Sim, estou me referindo ao núcleo interno. Mas o problema aqui é que, no núcleo interno, as temperaturas são tão altas que o próprio magnetismo do ferro é alterado. Quando essa temperatura, chamada de ponto de Curry, é atingida, os átomos não conseguem mais se alinhar a um ponto magnético. Então, bem, na realidade, o campo magnético da Terra é criado pelo núcleo externo em redemoinho. E o magnetismo lá é mais de 50 vezes maior do que na superfície. O ferro líquido no núcleo externo conduz eletricidade perfeitamente, o que ajuda a criar correntes elétricas que impulsionam o campo magnético. Sem ele, nosso planeta não seria capaz de manter sua atmosfera. Como resultado, perderíamos nossa principal proteção contra a radiação espacial extremamente perigosa. Mas não foi o núcleo externo que nos surpreendeu há pouco tempo. Os cientistas dizem que o núcleo interno da Terra provavelmente parou de girar em relação ao manto e à superfície do planeta. E o que é ainda mais empolgante, ele pode até mesmo ter se invertido. Mas vamos conferir os detalhes. A Terra é formada pela crosta, manto e núcleos externo e interno. O núcleo interno sólido está a cerca de 5.150 km abaixo da crosta. Ele é separado do manto semissólido pelo núcleo externo líquido. Sim, aquele graças ao qual temos o campo magnético. E como esse núcleo externo é líquido, ele permite que o núcleo interno gire em uma velocidade diferente da velocidade de rotação do nosso planeta. O núcleo da Terra tem um raio de 3.540 km e é quase tão grande quanto Marte. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e representa cerca de 1/3 da massa da Terra. O giro do núcleo interno é alimentado pelo núcleo externo. Acontece que a desaceleração do núcleo começou em 2009. Desde essa época, os registros sísmicos, que antes mudavam continuamente, mostraram pouca diferença. E isso faz com que os cientistas concluam que a rotação do núcleo interno fez uma pausa.
Mas não estamos nem perto do cenário de um filme de desastre. Aparentemente, o núcleo interno, fazendo uma pausa temporária, faz parte de seu ciclo de 70 anos. Durante esse ciclo, o núcleo muda de direção a cada 35 anos, aproximadamente. Isso pode influenciar o campo magnético da Terra e a duração do dia, mas alguns pesquisadores são céticos quanto a isso. E alguns cientistas chegam a dizer que o núcleo interno não está se mexendo nem um pouco. Ok, mas o que aconteceria se o núcleo da Terra de fato parasse de girar? Bem, se fosse o núcleo interno sólido, a resposta seria nada dramático. Mesmo que ele não apenas invertesse a direção de seu movimento, como está fazendo no momento, mas parasse completamente, isso apenas afetaria a velocidade de rotação da Terra. Ela diminuiria a velocidade, tornando nossos dias mais longos. Além disso, com o tempo, provavelmente poderia degradar o campo magnético do nosso planeta. E isso seria uma má notícia, mas não tão ruim quanto seria se o núcleo externo parasse de girar. Como você já sabe, sem a rotação dessa camada, a Terra teria que dar adeus ao seu campo magnético. E é assim que a queda do planeta começaria. As coisas começariam a ficar instáveis, as placas tectônicas começariam a se chocar umas contra as outras. Sabe, como quando você está indo de ônibus e o motorista freia de repente, e você acaba voando contra outros passageiros desafortunados? Sim, tipo isso. A colisão repentina das placas tectônicas provocaria terremotos destrutivos ao longo dos limites das placas em todo o mundo. Eles varreriam edifícios, pontes e estradas da face da Terra. Sistemas de água, eletricidade e linhas telefônicas também seriam destruídos, mas o pior ainda estaria por vir. Sem o campo magnético protetor, a radiação cósmica começaria a atingir a superfície do nosso planeta. Essas partículas de alta energia provenientes do Sol entrariam em contato com o oxigênio e o nitrogênio da nossa atmosfera, destruindo efetivamente a camada de ozônio. Isso permitiria que ainda mais raios cósmicos atingissem a superfície terrestre. A radiação danificaria todos os tipos de dispositivos eletrônicos e desativaria as redes de energia. E as consequências seriam desastrosas não apenas para as pessoas, mas para todas as formas de vida na Terra. O núcleo estacionário tornaria a navegação no planeta mais difícil. As pessoas teriam que começar a usar mapas de trilhas novamente, pois as bússolas se tornariam inúteis. Mas isso também tornaria mais difícil, se não impossível, para os animais migratórios encontrarem seu caminho. Os pássaros perderiam um rumo continuamente e as tartarugas não conseguiriam encontrar as praias onde costumavam botar ovos. Felizmente, não precisamos nos preocupar com esse tipo de cenário apocalíptico. É muito improvável que o núcleo externo do planeta pare tão cedo, se é que vai parar algum dia. Agora, você quer descobrir algo legal? Então ouça isso. O núcleo interno do nosso planeta tem um núcleo próprio. Os cientistas fizeram essa descoberta recentemente. Eles descobriram que esse núcleo dentro do núcleo pode ter se desenvolvido há cerca de 500 milhões de anos como resultado de algumas mudanças geológicas drásticas. E quanto aos outros planetas, eles têm os mesmos núcleos que a Terra. Vamos dar uma olhada em Marte, um dos vizinhos mais próximos do nosso planeta. Seu coração é do tamanho da Lua. Ele também é quase 2 vezes mais denso. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de obterem alguns dados sobre o primeiro terremoto e impacto de meteorito observados em Marte. Esses 2 eventos foram capturados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA, que vinha monitorando a atividade sísmica no planeta vermelho há 4 anos. Os pesquisadores também estimaram que o núcleo de Marte provavelmente é feito principalmente de uma liga de ferro líquido com um pouco de hidrogênio, oxigênio e carbono. Um dia, Marte provavelmente teve um bom núcleo rotativo que sustentava o campo magnético do planeta. Poderia haver oceanos quentes repletos de vida. Mas então algo deve ter acontecido e, em um dia terrível, o núcleo do planeta vermelho congelou no lugar. Isso pode ter levado ao enfraquecimento do outrora forte campo magnético de Marte. Sua atmosfera foi levada pelos poderosos ventos solares que atingiram o planeta a uma velocidade de várias centenas de quilômetros por segundo, e o planeta vermelho se transformou em um deserto seco e sem vida. Agora, o que dizer dos gigantes gasosos? Vamos considerar o maior e mais maciço planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele tem o dobro da massa de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Quase 1.300 terras caberiam nessa coisa enorme. Júpiter também tem o dia mais curto do Sistema Solar. Dura apenas 10 horas terrestres.
Ao mesmo tempo, o gigante gasoso precisa de 12 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Júpiter provavelmente surgiu na mesma época em que o resto do nosso sistema estelar se formou, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente a coisa mais legal sobre esse gigante gasoso é que ele tem os mesmos ingredientes de uma estrela. Mas infelizmente, ou devo dizer felizmente, ele não cresceu o suficiente para entrar em combustão. Os cientistas não sabem ao certo como é o núcleo de Júpiter. De acordo com a maioria das teorias, o gigante gasoso tem um núcleo denso composto de elementos pesados. Durante sua formação, ele provavelmente era uma coleção de detritos, material gelado e outros objetos pequenos, como cometas e asteroides, que passavam por ele. Graças à sua gravidade mútua, esses pedaços de matéria se aglomeraram, formando pedaços maiores que mais tarde se transformaram no núcleo de Júpiter. Em determinado momento, ele se tornou maciço o suficiente para começar a atrair hidrogênio e hélio. Mais e mais gases se acumularam ao redor do núcleo até que surgiu o que hoje conhecemos como Júpiter. Há também a possibilidade de Júpiter não ter um núcleo, ou pode ter existido uma vez, mas desde então sofreu erosão. Esperamos descobrir as respostas para essas perguntas em breve, já que Juno, uma sonda espacial da NASA, está orbitando Júpiter, coletando dados sobre seus campos gravitacional e magnético. Então, o que dizer do campo magnético do gigante gasoso? Você pode se perguntar, existe um? Oh, não se preocupe! Júpiter é cercado por um enorme campo magnético chamado magnetosfera. Hoje vamos trabalhar o nosso núcleo, então prepare-se para suar. Opa, desculpe, núcleo errado. Ei, nós viajamos muito, descendo para o núcleo interno da Terra e subindo para o espaço sideral. Mas e se pudéssemos combinar essas aventuras e descobrir o que se esconde nas entranhas de outros planetas e luas do Sistema Solar? Com a ajuda dessa hiperbroca interestelar, podemos conseguir isso, pelo menos em parte. As coordenadas estão inseridas, todos os sistemas prontos, e nosso primeiro destino é a Lua. A nossa Lua, na verdade. Nós pousamos em sua superfície cinza e desolada sob o céu preto, sem azul aqui, porque há muito pouca atmosfera para dispersar a luz. A broca começa a funcionar e primeiro passamos pela camada externa da Lua, a crosta, assim como na Terra. Estamos no lado ensolarado, então a espessura desta camada é de apenas 70 quilômetros, mas se pousássemos no lado escuro, seria mais do que o dobro dessa espessura. A Lua é um corpo rochoso, portanto sua crosta é em grande parte feita de silício, ferro, alumínio, cálcio, oxigênio e magnésio, com quantidades muito menores de outros elementos. Mais abaixo encontramos o manto, e é uma jornada longa e tediosa. Essa camada tem cerca de 1.400 quilômetros de espessura. O manto fica mais quente à medida que vamos mais fundo, encontrando os minerais compostos, piroxena e olivina. Eles são feitos de ferro, silício, oxigênio e magnésio em diferentes proporções. Finalmente, quebramos as camadas duras e entramos no núcleo externo semifundido. Outra jornada de cerca de 150 quilômetros à frente através desse pântano escaldante. E nós mergulhamos no oceano de ferro da casca do núcleo líquido. Tem quase 100 quilômetros de espessura e o metal derretido ameaça nos evaporar. Mas essa broca foi feita para suportar um ataque extremamente pesado. E é assim que finalmente paramos de repente. Nas partes mais profundas da Lua há um núcleo de ferro sólido que tem 240 quilômetros de espessura. Poderíamos perfurá-lo, mas seria desnecessário, então apenas colocamos uma bandeira aqui e pulamos para o próximo planeta na nossa lista de perfuração. E estamos em Mercúrio. Estava quente no interior da Lua, mas na superfície do menor planeta do sistema é ainda mais quente. Isso porque ele está muito perto do Sol, é claro. Tudo bem, vamos perfurar. Mercúrio tem uma camada externa bem espessa, que é tanto crosta quanto manto e atinge cerca de 400 quilômetros de profundidade. Não é a jornada mais fascinante, não é diferente da Terra em muitos aspectos. Mas então, a broca para, batendo em uma parede sólida de metal. É o núcleo de Mercúrio, que tem um diâmetro de mais de 4.000 quilômetros. Ocupa 85% do diâmetro total do planeta. Não adianta tentar perfurar aqui, é completamente metálico e extremamente denso. Então, pulando para o próximo planeta. E estamos em Marte agora. Olhe, é o pôr do sol aqui, e o sol está tornando o céu azul nebuloso. Mas você sabe o que fazer. Quero dizer, estamos aqui para perfurar, então é isso que fazemos.
A crosta de Marte é bastante fina em comparação com a da Terra, apenas de 10 a 50 quilômetros de profundidade. Contudo, sua composição é praticamente a mesma: ferro, alumínio, cálcio, potássio e magnésio. Essa é uma das razões pelas quais os humanos procuram colonizar o planeta vermelho um dia. É muito semelhante ao nosso. Somos muito rápidos em perfurar a primeira camada, e a segunda, o manto, está agora sobre nós. É uma camada dura e rochosa com cerca de 1.800 quilômetros de espessura. Graças ao seu tamanho, Marte não é mais sismicamente ativo. Simplesmente não há magma fervendo sob a superfície do planeta, tornando-o silencioso e dócil. É uma longa escavação, mas finalmente chegamos a uma parada brusca, esbarrando no núcleo, uma bola de ferro, níquel e enxofre, com o diâmetro de 3.200 a 4.200 quilômetros. Este núcleo é maior que o de Mercúrio, mas o próprio planeta também é maior, então isso faz sentido. Ok, então, nossa próxima parada é ainda mais interessante, porque é Júpiter. Esse gigante gasoso tem uma massa 2 vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados, e pousamos bem no meio do oceano dele. O oceano, ouso dizer, é o maior de todo o sistema e é feito de hidrogênio líquido. A broca atravessa suavemente a superfície do planeta, porque não há rocha ou metal duro aqui, apenas gás e líquido. Mas o tremor... caramba! A pressão neste planeta é mais que enorme, é inimaginável. A broca mal consegue suportar, e à medida que vai mais fundo, a pressão também fica mais alta. Chegamos ao núcleo de Júpiter e é quase insuportável. A temperatura aqui é de cerca de 50.000 graus Celsius, e o núcleo em si não é sólido, mas sim líquido, mantido unido pela imensa pressão de todos os lados. A broca começa a chacoalhar, e isso é um mau sinal. Vamos sair daqui antes que quebre. Ufa, sem ventos, sem pressão, sem calor. Ao nosso redor existe um vasto deserto gelado, cruzado por cristais e faixas avermelhadas. É a Europa, uma das luas mais promissoras de Júpiter. Enquanto perfuramos o gelo, deixe-me explicar. Europa é uma das candidatas a ter vida extraterrestre no Sistema Solar e pode ser encontrada logo abaixo da casca de gelo através da qual estamos cavando. Tem apenas de 15 a 25 quilômetros de espessura, enquanto lá embaixo está um enorme oceano de água salgada, 2 vezes maior do que todos os oceanos da Terra juntos. O ponto mais profundo da Terra é a Depressão Challenger, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de profundidade. O oceano em Europa, por outro lado, pode ter até 160 quilômetros de profundidade. Quem sabe o que pode estar escondido naquele mar profundo e escuro? De qualquer forma, viajamos rápido pela água e finalmente chegamos ao fundo do oceano. O manto começa aqui e é feito de rocha, assim como na Terra. E não muito mais fundo, encontramos o núcleo de metal dessa lua. Europa é um pouco menor que a lua da Terra, então não é de se surpreender que chegamos ao seu centro muito rápido. Ok, hora de partir. Vamos mais longe ainda. Eu prefiro perfurar o mais rápido que pudermos. Basta olhar em volta e está ardendo aqui. Definitivamente, estamos em Io, outra lua de Júpiter e o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Olha, aquele vulcão tem o dobro do tamanho do Everest e está entrando em erupção agora mesmo. Felizmente, já estamos sob a superfície de Io, mas isso não quer dizer que estejamos seguros. Está tudo fundido aqui e vemos principalmente tons de amarelo e acastanhado devido às enormes quantidades de enxofre. O cheiro deve ser horrível. De qualquer forma, a característica mais peculiar é que tanto a parte interna quanto a externa estão sempre em movimento em Io. Júpiter e suas outras luas criam tremendas forças de maré, fazendo a superfície de Io inchar mais de 100 metros para cima e para baixo, como os maiores tsunamis da Terra, só que aqui não é água, e sim rocha. Quanto mais fundo vamos, mais calmo fica, até que finalmente chegamos ao núcleo de ferro. Ainda está quente aqui, mas pelo menos não há tremores e inchaços como acima. Vamos colocar outra bandeira e ir para o próximo ponto. E esse seria Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar e o mais conhecido pelos seus anéis espetaculares. Não é o único que tem eles, mas vamos chegar lá. Agora, como você certamente notou, nossa broca está simplesmente caindo através do hidrogênio e hélio gasoso que constituem a maior parte da superfície da atmosfera do planeta. Não há necessidade de trabalhar aqui. Apenas espere e torça para que a pressão imensa não reduza nossa broca a um pedaço de lixo. Por fim, a pressão se tornou tão grande que nos encontramos no hidrogênio líquido e aqui começamos a mergulhar. Em breve chegaremos ao núcleo sólido de Saturno. Aqui estamos. É feito de ferro e níquel e, na verdade, é bem pequeno em comparação com o resto do planeta.
Bom, o último destino nos aguarda, então vamos lá. E aqui estamos, Netuno. A broca lança âncoras imediatamente porque os ventos aqui são extremamente poderosos. Eles atingem velocidades 5 vezes maiores do que os furacões mais devastadores da Terra. Netuno é coberto por uma camada muito fina de hidrogênio e hélio, assim como Saturno ou Júpiter, mas por baixo há muito mais do que isso. Está quente, ventoso e solitário aqui na periferia do sistema solar, então vamos começar a cavar logo. Sob os gases, de repente há uma massa quente borbulhante de água, metano e amônia. Ufa! Essas substâncias são quentes, apesar de Netuno ser chamado de gigante de gelo. O nome vem de seu núcleo, bem no fundo, para onde estamos indo rapidamente agora. 2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que podemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra.
A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa, tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas, cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano.
Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense 2 vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcak, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas.
Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. E isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias.
o escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos. Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando. Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano. E, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental. A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã-barra que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã-barra não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera.
Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra, como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra, sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina. E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores. Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta.